Nesta aula eu vou te ensinar a fazer uma versão de brigadeiro gourmet que é a febre do momento, os tubetes. É isso mesmo, tubete é um tipo de brigadeiro recheado em formato de tubo que fazem o maior sucesso. Quando a gente experimenta um brigadeiro, sempre dá aquela vontade de repetir, né? Por isso, os tubete é proporcional a 2 ou a 3 brigadeiros feito para matar a vontade e se deliciar. É muito sabor em uma única porção. Crianças, adultos, não tem quem resista. Você vai aprender agora 3 versões de brigadeiros tubete. Morango com recheio de Kit Kat, leite ninho com recheio de bis, chocolate com recheio de bis branco. Tenho certeza que esse brigadeiro tubete será uma sensação em suas vendas. Vamos começar a fazer essa delícia? Então anota aí os ingredientes. Ingredientes: tubete de morango com Kit Kat, 395 gramas de leite condensado, 15 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de pó para sorvete sabor morango ou frutas vermelhas, 100 gramas de creme de leite UHT, 20 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de chocolate branco puro picado, 7 gramas de glucose. Ingredientes para recheio: barrinhas de chocolate Kit Kat sabor morango. Ingredientes para envolver os tubetes: 150 gramas de granulado de chocolate meio amargo ou ao leite. Então vamos preparar, agora o nosso brigadeiro delicioso de sensação de morango. Fora do fogo, uma panela, nós vamos acrescentar primeiro para esse brigadeiro leite condensado, sempre. Eu tenho farinha de trigo, que é o espessante, que ajuda a dar aí um ponto melhor no teu brigadeiro e também acelera esse tempo. Você tem que envolver bem essa farinha até que ela suma aqui no leite condensado, porque daí não vai criar aquelas pelotinhas no fogo. Envolve bem. Como eu estou aqui fazendo um brigadeiro de morango, com sabor morango, eu tenho pó para sorvete, sabor morango. Tudo que é pó que entra num doce que a gente vai fazer, no caso do brigadeiro, tem que ser diluído fora do fogo no leite condensado. Então a farinha de trigo é um pó e o pó para sorvete também. A gente coloca agora. E assim, quando a gente trabalha com pó saborizado, ele tem um corante. Então você vai misturar aos poucos. E assim, olha, vai misturando e aí depois passa assim algum tempinho, tipo alguns segundos, você tá mexendo e ele ainda tá diluindo. Por isso é importante, diluir bastante agora aqui fora do fogo, que ele vai continuar dissolvendo conforme você vai mexendo aqui, ó. Ele não dissolve rapidamente, então tem que ter um pouco de paciência quando mexe com esse tipo de produto que tem corante. Vamos colocar agora mais um restinho, coloca aos poucos. Eu até gosto de trabalhar com fouet para esse tipo de situação, tá? Porque aí ele ajuda a incorporar bem e a dissolver o corante que contém, no sabor aqui de morango. Pó para sorvete, sabor morango. Então, se você não tem o fouet, não tem problema nenhum. Você vai espatular um pouco mais, com a espátula de silicone. Mas o fouet ele ajuda bastante, olha. Olha aqui a estrutura, olha que bonito que tá isso aqui já, Então é importante você saber que toda vez que usar pó que contém o corante, tem que fazer esse trabalho aqui. Dissolveu, aí eu tenho aqui a nossa manteiga, temperatura ambiente. E tenho também aqui, olha, a glucose. A glucose, ela é importante, na maioria dos brigadeiros a gente pode usar, porque ela evita açucarar, prolonga o tempo do teu doce também.
além dela dar uma estrutura melhor, ela ajuda aí a durabilidade, né, melhor do brigadeiro. Então vamos, olha, conforme eu estou mexendo os outros ingredientes, o corante ele ainda está dissolvendo, olha. Você percebe aqui, ó, alguns pontinhos rosa. Então por isso tem que mexer bem, tá? Aqui também entra o creme de leite. Todos esses ingredientes fora do fogo. Por quê? Eu não quero criar nenhuma película antes de dar o ponto do nosso brigadeiro. Agora que eu misturei bem o creme de leite com os demais, lembrando que tem chocolate no nosso brigadeiro, só que o chocolate não entra agora. Ele vai entrar depois que esses ingredientes aqui se dissolver melhor e aquecer um pouco. Fogo médio. A gente vai controlar esse fogo, tá? Durante o nosso procedimento aqui de estar dando ponto, a gente vai controlar. Não pode ser baixo, também não pode ser um fogo muito alto. Fogo alto pode queimar o teu brigadeiro. E também acelerar esse ponto, que tem que ser bem devagarzinho para dar o ponto correto. Falando em ponto correto, eu estou falando agora de uma massa de brigadeiro, mas que a gente vai fazer tubetes, né, que é a maior sensação do momento. Mas para mim colocar um recheio nesse brigadeiro, depende do brigadeiro que eu estou fazendo, a massa pode ser mais macia, mas ela pode ser um pouquinho mais elástica, um pouquinho mais firme. Então nesse caso aqui ele tem que ser mais firme mesmo, para que você consiga colocar o recheio e fechar bem. Então tem que ter uma estrutura melhor. Olha lá. Olha, quando a gente coloca pó para sorvete, a gente tem essa textura no nosso brigadeiro, ó. Ele fica compacto, mas quando entra aí o nosso chocolate, isso muda por completo, vai ficando cremoso. E olha aqui que eu falei, olha o pontinho aqui, ó, do corante, ele continua ainda se dissolvendo. É uma cor linda. Esse brigadeiro sensação de morango, ele lembra muito o brigadeiro bicho de pé, que é tão falado, né? Então eles estão ali juntinho. A diferença é que ele leva mais ingrediente aqui, né? E o bicho de pé menos ingrediente, então, mas o sabor é o mesmo, tá? Olha como ele tá bem compacto, né? Eu vou aumentar o fogo. No momento que aquece aqui a nossa massa, já pode entrar com chocolate. Estou usando aqui esse chocolate aqui branco puro, tem que ser puro, né? Afinal de contas é um brigadeiro gourmet. Você pode tanto comprar em barra, né, e picar grosseiramente, ou comprar assim em moedinhas, tá? Coloca, não precisa tirar do fogo a panela. Agora sim, vamos mexer um pouco mais rápido. Como tá aquecido, né? Já vai derretendo o chocolate. Sempre olhando o fogo, não pode aumentar agora, vamos controlar. É médio e no final um pouco mais baixo que o médio. Médio assim para mínimo se puder, porque daí você está chegando no ponto. Eu estou mexendo aqui por pelo menos uns 5 minutos quando eu coloco a panela no fogo, já me dá uma estrutura de um brigadeiro cremoso, tá? Aí esse cremoso, se você quiser, já para ali para você fazer algum recheio de bolo, alguma coisa parecida, né? Bolo no pote e tudo mais. Já eu mostro para você o ponto cremoso, tudo bem? Olha lá o brilho que o nosso brigadeiro já começa a aparecer aquele brilho fantástico. E olha que cor linda, né? A cor de frutas vermelhas, a gente está falando de morango, né? Todo brigadeiro que a gente coloca o chocolate branco, e no caso aqui pó saborizantes, né, sabor morango, não importa o sabor, qualquer pó que você coloca, a estrutura do brigadeiro vai ser bem molinha, cremosa. Não se engane, ele vai dar o ponto de enrolar depois que ele esfria. Então é diferente de um brigadeiro mais compacto, que você não coloca esses ingredientes que eu acabei de falar, tá? Mas a gente vai mexer aqui até um ponto que ele começa a desprender do fundo e da lateral da panela. E aí você vai perceber também que ele já vai criando uma estrutura melhor aqui na nossa espátula. Ele está caindo rápido, né? Ele vai cair um pouco mais devagar. E assim, tubete é a sensação do momento. O brigadeiro vende muito. Agora, quando tem uma tendência aí, né, no mercado,
Aí ele vende mais, vende o dobro, vende o triplo, né? Então, tubete é muito bom porque você vai vender muito individual, em saquinhos, né? E a pessoa vai comprar assim, sem pensar. Só de olhar a visão do nosso tubete nas embalagens que você vai colocar para vender. E o sabor maravilhoso, os recheios também são maravilhosos, uma combinação perfeita. Olha lá. Quero que você perceba isso, olha, já começa uns pedacinhos, tá começando a desprender. Coloca aqui no meio, ele não tá afundando de uma vez, olha. É um brigadeiro mais cremoso, então aqui, olha, essa referência é melhor, olha aqui. É diferente de um outro brigadeiro, ele é muito cremoso, só que assim, desliguei o fogo. Eu vou continuar espatulando por alguns segundos só, tá? Por que que eu faço isso? Abaixando a temperatura do doce, você vai mexer, espatular bem, ele estrutura um pouco mais, dá brilho. Sempre que fizer brigadeiro, faça essa técnica de trabalhar ele fora do fogo, depois que desligou, espatula mesmo. Muda totalmente a estrutura. Vou colocar num bowl que eu passei levemente manteiga aqui, muito pouquinho, não precisa muito porque o chocolate já tem, né, bastante gordura. Olha como esse brigadeiro, ele é mais mole que um outro que você já fez. Não se engane, tá tudo certo. Temperatura ambiente, ele vai ficar aqui por umas 4, 6 horas, ele vai dar um ponto bem cremoso, mas não tão firme. Eu sempre falo, todo brigadeiro tem que ficar na temperatura ambiente para ele dar aquele ponto cremoso e não mexer a estrutura, tá? A gente vai colocar um filme plástico aqui rente, né, como sempre falo, para esfriar tranquilo aqui na temperatura ambiente. Depois da temperatura ambiente, você coloca na geladeira lá e fica olhando 20 minutos até 30 minutos, não deixa muito tempo. E aí ele vem, fica aquele ponto maravilhoso que eu vou estar mostrando daqui a pouco, quando essa massa esfriar para você, que eu deixei em temperatura ambiente, depois levei na geladeira 10, 20 minutos, até 30, não tem problema nenhum. E aí ele fica na forma que a gente quer para fazer os nossos tubetes deliciosos. Vou dar uma organizada aqui na bancada e já volto. Então, a nossa massa já esfriou, como eu falei, em temperatura ambiente, você deixa lá umas 4, 6 horas para ele estruturar, mas depois leva à geladeira, como eu fiz, né? Olha como fica. Que textura maravilhosa, que cor linda vai ficar o seu tubete de sensação, tá? A gente vai untar as mãos com manteiga, manteiga sem sal. Mas assim, é pouco, não passa muito para não prejudicar na hora de bolear, tá? Eu tenho aqui, o tubete vai ser recheado com esse Kit Kat aqui, que ele tem sabor morango, já é com sabor morango, mas você pode usar outro tipo de Kit Kat, né? Às vezes não encontra de sabor de morango, né? Pode usar um outro sabor. Mas lembrando, é uma massa de brigadeiro, você pode fazer brigadeiro normal, tradicional, como você está vendo aqui, tá? Mas nós estamos falando em tubete, então você vai ter uma porção de massa assim maior, porque eu tenho aqui o recheio é comprido, então você vai ter que pegar essa massa para envolver todo esse recheio comprido. Para esse recheio vai dar 50 a 60 gramas mais ou menos de massa, tá? De repente você vai estar usando lá um outro recheio, que você pode usar outro recheio e fazer outros tubetes maravilhosos, tá? Você pode fazer, por exemplo, goiabada, né? Pedacinhos de goiabada, e aí escolher uma massa que combina, né? E fazer Romeu e Julieta, olha que show, né? E também tem aquele esticadinho famoso que antes não tinha bis, não tinha Kit Kat assim, então lembra aqueles esticadinhos de doce de leite, então ele vem num formato próprio também para você fazer os tubetes, tá? Mas agora nós temos aqui o nosso sensação de morango, combinando com o sabor da nossa massa, tá? Então aqui, como eu já tenho aqui tudo certinho, então eu sei que 60 gramas dá para fazer esse recheio tranquilo e cobrir ele, tá? Olha lá que massa gostosa. Então, pensa assim, como é que é essa técnica? Como é que eu vou fazer isso?
Sabe, coxinha, quando você tá fechando o recheio, é a mesma coisa. Ou quando você faz aquele bombom de morango, que a gente coloca o morango e tem que cobrir, né? É a mesma coisa, é só colocar o recheio aqui. Não deixa a massa muito fina aqui, ó, na palma da mão, porque senão pode quebrar na hora de estar montando aqui, tá? E também não tão grossa assim, tá? Se precisar, pega mais um pouquinho de massa sem problema nenhum, olha, tá? Eu vou colocar aqui só para você ter uma ideia. Vê o tamanho, tá? Ah, mas aí tá mais fininho ali, ó, tá? Isso é só para você saber na hora que você estiver fazendo, tá? A massa é muito gostosa, olha, você pode começar de novo, ó. Não deu? Coloca um pedacinho de massa como eu tô fazendo aqui, olha. Porque ele é comprido, né? Envolve bem, coloca aqui na palma da mão, tudo bem? E aí você vai fechar. Não se preocupe em enrolar. Eu quero que você se preocupe em esconder o recheio, olha. Escondeu. O tamanho do tubete é de acordo com o recheio. Tem tubetes que é menor, mais comprido, tá? No caso aqui, meu recheio, ele é mais comprido e vai ficar mais afinado aqui. Depois que eu fechei, não tem nada aparecendo do meu recheio. Ah, se tiver aparecendo, olha o que você faz. A massa ela é muito boa. Um pouquinho de manteiga. Você vai trazendo a massa para cobrir o recheio que de repente pode estar aparecendo, tá? A manteiga ajuda muito nisso, tá? Agora sim eu vou dar o formato no tubete. Olha, aqui é bacana você dar essa batidinha, que é a parte, né, da finalização do recheio. Olha que legal, né? Que brilho, né? Que massa linda! Olha, tudo combinando, cor de rosa, cor de morango, né? Eu tô dando uma opção aqui de cobertura. Eu tenho um granulado aqui de chocolate, tá? Chocolate ao leite. Você pode usar todos os tipos de granulado que você quiser. Combine cor, combina sabor, né? Tem também aqui, olha, os granulados coloridos, tem rosa, verde, tudo quanto é cor. Vai ficar lindo, né? Você pode fazer de várias cores. Para festa infantil é lindo, tá? Olha lá, nosso tubete tá aqui, tá? Bem modeladinho. Aí eu coloco aqui, ó, e passo na cobertura que eu escolhi. Dá uma mexidinha assim. O tubete, ele tem que estar totalmente escondido o recheio, tá? O que eu tô falando é assim, ó. Eu passo uma vez e agora eu vou envolver. Eu tenho essa parte aqui que eu tenho que fazer isso e também ao contrário, porque é onde tem massa, tem que esconder, que nem um brigadeiro redondinho, tá? E eu até gosto de fazer isso aqui, ó, dar uma estrutura. Ou o brigadeiro que a gente faz de bolinha, ou no caso do nosso tubete aqui, eu faço isso aqui, ó. Porque daí eu tenho certeza que ele vai estar bem envolvido, tá? E quando a gente coloca o tubete aqui na nossa cobertura, é importante que você dê uma modelada aqui dentro, ó, dando uma estrutura melhor para ele, ó. Tá? Fez isso aqui. Tá tudo certinho, arruma e aí você coloca num prato. E eu já vou estar falando daqui a pouquinho para você de como embalar, né? Tem uma variedade hoje no mercado de caixinha, até às vezes você acha aquela caixinha meio compridinha, né, próprio para colocar. Não é especialmente para tubete, é uma caixinha normal de doce mais compridinha que possa caber direitinho o teu tubete, tá? No caso, se você quiser vender eles na caixinha, tá? Vamos fazer mais um aqui para passar no chocolate colorido. Nosso granulado, né, de chocolate colorido rosa. Porque eu tenho a massa rosa, combinando, né? Usa a criatividade aí, ó, para fazer teus tubetes, tá? A massa ela é muito boa de trabalhar, olha, você pode apertar bem ela, ou pegar mais um pedacinho, que é isso que você vai fazer na tua casa. Claro, como eu sei que para esse tipo de recheio leva 60 gramas, eu peso na balança, né? Já os pedaços de 60 gramas. Não se preocupe em deixar lisinho, não é isso que a gente quer agora, tá? Dá o formato, já pensa assim, ah, meu recheio ele é comprido, né? Bem comprido, olha. Então, colocou. E aí, só fechar, né? O recheio tá aqui, bem gostoso. Vai vender muito tubete, porque é a tendência. E a gente aproveita a tendência para ganhar muito dinheiro, olha lá.
Que massa gostosa de trabalhar, né? Dou a estrutura aqui, ó, na finalização. E assim, reinventando, brigadeiro gostoso, gourmet já é gostoso e vai se reinventando em cima dessa delícia, criando novas ideias, tá? Rosinha, como eu prometi para você, para combinar cor com cor, olha, rosinha com rosinha. A massa é rosa, né? Então, olha que lindo. Dá uma mexidinha assim, porque daí o granulado ele realmente fixa, né? Aqui eu vou dar uma estrutura nele, ó. De repente ele dá uma entortadinha na hora que a gente coloca no prato, né? Lembrando, ó, onde tem tubete, tem que colocar a cobertura. Olha que bonito, que lindo, né? Olha, aqui tá o tubete, tá? Mas você pode estar usando também, como recheio aqui, nós temos a barrinha aqui de Kit Kat sabor morango. Como eu falei, você pode pegar a massa aqui que nós fizemos, sensação de morango, e rechear com Kit Kat sabor chocolate. Olha a variedade de criatividade que você vai usar para rechear o teu tubete, tá? Então a gente dá esse toque aqui para combinar os recheios, mas você pode usar o recheio que quiser, tá? Então fica à vontade para poder fazer muitos tubetes, tá? Depois que você fez todos os tubetes, a embalagem para ele é esse daqui, ó. É de celofane. O saquinho você já compra nas casas de confeitaria, tá? Porque vai ficar bonito aparecendo, né, aqui dentro, ó. Mas tem que ser o celofane, tá? Você vai colocar o tubete em pezinho, coloca aqui na tua mesa, né, de trabalho que você tem. E o pacotinho que vem aqui, ó, o saquinho, ele é largo, tá? Porque não tem, às vezes você não vai encontrar um pacote assim no formato do tubete, tá? Então é assim que é as embalagens dele. Então você dobra uma vez, bem rente ali o rolinho, e aí você traz a segunda parte. Colocou aqui, olha, onde você dobrou aqui, você tem que pôr durex. Aqui na outra parte também. Por que o durex? Porque ele é transparente, né? Aí já fica coladinho aqui. Aqui em cima não precisa. Aí você vai juntar aqui, ó, a parte da embalagem, olha lá. E aí tem esses amarradorzinhos aqui, olha, né? Tem dourado, tem prateado, tá? Mas você pode comprar o que você quiser. Esse daqui, ó, ele tem uma empresa que faz, né? É uma empresa que só trabalha com isso. Mas você pode usar até para ficar... Tem tubetes que a gente vê e acha muito bonito. Você amarrar com um cordão assim daqueles estopa que vende também por metro, né? Ele fica muito rústico, fica muito bonito. Coloca bem rente aqui, ó. E é só fechar, dá aquela torcidinha. O bom desses amarradorzinhos, porque ele faz essa, tá? Também, olha, eu vou dar sugestão aqui, sabe? Fitinhas de cetim, tá? Vermelha, da cor que você quiser, né? Para as festas, fica lindo, olha lá. Então nós temos aqui, já embalado. Vamos embalar o outro. Foi passado no chocolate. Aqui a decoração dele é chocolate ao leite. Colocou, olha lá, faz assim porque você tem que dobrar. E com bastante delicadeza, porque afinal de contas é um brigadeiro, né? Então a massa dele é bem cremosinha, bem suave aqui, então não aperta muito para não deformar. Eu tenho aqui um outro, né, amarradorzinho aqui, olha. Tem o prata, tem o dourado. Depois que você coloca, que você dá aquela viradinha aqui, ó, é importante para poder prender bem, né? Aí você abre aqui. E aí você arruma aqui, ó, a embalagem direitinho. Deixar no formato bacana assim para ver o tubete. Olha lá. Aí você puxa, ó.
Fala a verdade, não é uma graça? Não vai vender muito isso aí, gente. Olha, é a sensação do momento. A gente está sempre reinventando, buscando novas ideias. Brigadeiro já vende bastante, brigadeiro gourmet, todo mundo adora. Agora com essa novidade você vai vender muito mais. Então, faça muitos tubete. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Um grande beijo e até a próxima!